Salve, salve, galera tricolor. Elinho tricolor na voz. Minha voz tá sumindo, mano, depois de ontem, galera. E eu quero muito feliz pela classificação do Fluminense. E hoje, dia 1º de julho de 2025, mano, não tem como esquecer do dia 30 de junho de 2025, galera. Minha voz tá rouca, eu peço perdão a vocês, mas não vou deixar de trazer conteúdo aqui pra vocês, ok? E vamos falar sobre isso, cara. O Renato tem um elenco nas mãos, galera. Literalmente do jeito que vocês viram na thumb aí. Muita imagem linda do jogo ontem. Fiquei rouco no gol do Germancano, no primeiro gol. Do mesmo jeito que eu fiquei rouco no primeiro gol no jogo do Germancano, na final da Libertadores, eu fiquei ontem. Peço perdão, galera, eu já tava resfriado, agora eu fiquei rouco. E como aqui no Rio de Janeiro o tempo mudou, minha voz tá só assumindo. Mas eu vou fazer aqui, você bem breve aqui, galera. Direito a um vídeo pra vocês super especial. E vamos dar os créditos ao Renato Gaúcho, porque ele tem um elenco na mão e eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Wesley Silva, aqui é o seu canal Elinho Tricolor. Estamos na meta agora de bater 700 inscritos, faltam poucos inscritos aí, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e dá essa moral pra gente. Galera, peço perdão mesmo por a minha voz sair dessa forma, mas minha garganta tá fechando. Eu fiquei rouco, né, mano? Eu falei com vocês e vamos falar aí sobre o Renato Gaúcho, da importância dele, galera. E separei algumas coisas para falar com vocês sobre o Renato. E, cara, o Renato tem um elenco na mão e eu posso provar, mano. Posso provar a vocês sem edição, sem nada, galera. Eu quero somente fazer uma coisa aqui e mostrar para vocês aqui, galera. O vídeo vai ser muito curto. Peço que você deixe seu like, sua inscrição, mano. E vamos reagir a esse vídeo aqui, velho. Renato tem um elenco nas mãos. E eu posso provar. E não é só isso, não. Tenho mais coisa pra provar pra vocês aí. Isso, assim, isso, aqui. Vamos lá, galera. Vamos ver isso aí. Renato falando. Velho. Thiago Silva dando instrução para o Renato. E aí tá a diferença do treinador. Ah, porque o Renato é boleiro. Ah, porque o Renato não é boleiro. Galera, presta... Aí tá a diferença, galera. Aí tá a diferença. Aí tá a diferença. Deixa eu tirar isso aqui por causa de direitos autorais. Mas a diferença tá aí, galera. Ah, Elinho, mas um vídeo de 17 segundos define. Pô, galera, quem viu o jogo ontem e quem já vem prestando atenção no Renato desde o início no Fluminense, tem visto o que o cara tem feito, mano. O cara tem sido... Tem feito a diferença no time. Ele tem feito a diferença no Fluminense. O Renato tem mudado muitas coisas no elenco do Fluminense. Galera, eu vou falar, rapaziada. Olha o Ganso. Ah, mas o Ganso não pode jogar, não pode isso, aquilo outro. Beleza. Mas o Ganso tá aceitando a reserva, mano. Tipo assim, ele vê que não dá pra ele entrar no esquema do Renato no momento da Copa do Mundo. Eu sei que um jogo ou outro vai precisar do Ganso. Um passe, uma coisa, aí vai ser colocado. Fora isso, mano, você vê que o Ganso tá depois do Lima na opção pra entrar. Por causa do estilo de jogo, do formato de jogo do Renato Gaúcho. Como o Fluminense ficou mais ágil, mais rápido. Os caras estão se doando, galera. Temos que reconhecer isso. Eu tenho até algumas matérias aqui, mas não vai dar nem tempo de ler todas, galera. E o Renato fizeram inúmeras perguntas. O Renato poderia botar a coletiva dele como um todo aqui. Mas eu vou em alguns tópicos aqui somente, rapaziada. Renato valoriza a mudança. Todos créditos à galera do GE. Do esquema do Fluminense. E ele diz assim, o que eu mais entendo é de parte tática. E a galera vive falando, Renato é boleiro, ele é amigão, isso, aquilo, outro. Mas, cara, essa vitória do Fluminense contra a Inter de Milão, tricampeão mundial, tricampeão da Champions, atual vice-campeã das últimas 3 final de Champions, chegou em 2. Mesmo não ganhando, mas chegou. E o Fluminense vence com 2-0 com autoridade do início ao fim. Por mais que sofreu durante o jogo, mas obteve a vitória. Ele foi perguntado pela mudança de esquema. E ele falou, o que tem lá de fora não deixa entrar no vestiário.
Ou seja, o que a imprensa fala, né, mano? Ninguém vai mudar minha cabeça, eu tenho minhas ideias. Procuro as ideias sempre com o meu grupo. Aí que eu tô falando, por isso que o Renato tem um grupo na mão. O Ganso no banco. Começou com o Canóbio. Colocou o Kevin Serna, Everaldo, todo mundo, mano. Todo mundo quem entra, se doa, você vê correndo, disposto. Mano, são 7 jogos pra conquistar o título. Agora nós vamos encarar o Al Hilal nas quartas de finais. Não é jogo fácil. Quem assistiu o jogo do Manchester City ontem viu que o Al Hilal botou uma correria também pra cima do City. Tomou 3 gols, é verdade, mas fez 4. Então você vê que é um time que avança muito, entendeu? A gente tem que ter muita atenção nesses jogos. E o Renato falou que até que citou o exemplo que ele falou da filha dele, falou do Arias, que a filha chamou pra jantar, ele falou que não, que assistiu o jogo da Inter. E ele disse que o Arias falou uma coisa certa. E acho que foi um jogo da humildade, sobre respeitar o adversário. Com a bola jogamos, tivemos algumas oportunidades também e fomos letais. Eu acho que no momento que o grupo compra o barulho do esquema, ele é fundamental. O Renato ressaltando o grupo. E o grupo em campo e também nas coletivas, ressaltando o belo trabalho do Renato e da sua comissão técnica, galera. E aí foi perguntado sobre o momento que decidiu mudar. Ele falou que o momento que eu tomei a decisão de mudar após a partida da Inter mesmo, que tinha sido o hotel. Ele começou a treinar, montar o esquema tático, começou com o grupo e começou a treinar. Os jogadores foram correspondendo no treino e ele falou que era só fazer aquilo que já vinha treinando. Mano, ele é absurdo. A leitura tática, ele diz agora, sobre a pergunta que ele teve sobre a leitura tática, ele fala: o mais importante de tudo, eu busco o que é o melhor para o time. Como falei, depois da partida, assisti a partida da Inter contra o River, estudei e achei na minha cabeça o melhor esquema para espelhar o time. Levantar a altura do time nos últimos jogos, que nós tínhamos bastante condições de passar da Inter. Sem dúvida alguma, é uma das principais vitórias que eu tenho como treinador, Renato Gaúcho dizendo. Por quê? Porque foi contra uma grande equipe da Europa. Isso valoriza bastante, mesmo assim com pouco tempo para treinar o novo esquema. Mas o importante foi a entrega do grupo, do time, do banco de reservas, mesmo os que não entraram, dos líderes que estavam dentro de campo, dos líderes que estavam no banco incentivando, gritando também. É o caso do Ganso e etc, galera. O Guga também. Galera, é uma vitória absurda, rapaziada. É uma vitória surreal do Fluminense pra cima do Inter. Os jornais na Europa falam bastante disso, da derrota da Inter, da vitória do Fluminense, enalteceram muito o trabalho do Renato Gaúcho no Fluminense. A questão da zombaria que os italianos fizeram aí com o Fábio, com o Renato Gaúcho, com o elenco do Fluminense, ficaram por trás, mano, caíram por terra. E o Fluminense viveu uma noite mágica ontem, galera, e realmente aquele espírito de time de guerreiros. Os caras jogaram muito. Renato mudou a equipe. Veio com o Bernal, que não vinha jogando, não jogou nenhuma partida do Mundial, só entrava no segundo tempo. Bernal, excelente partida, roubou muita bola no meio de campo, comandou o meio de campo ali, ao lado do Nonato, Martinelli. Aí o Bernal sai, o Hércules entra também aí durante o decorrer da partida. Hércules faz o segundo gol, é coroado com gol, jogando muito bem. Cara, o Ignacio, o que falar do Ignacio, do Germancano, do Ares, cara, é uma vitória coletiva. Então, galera, eu tinha até mais coisa pra falar aqui. Eu não vou nem falar mais, senão o vídeo vai ficar enorme. Eu também tô ficando sem voz. O que eu tenho pra falar pra vocês, galera, é que o Fluminense é gigante. Vitória absurda, mano, no Fluminense pra cima da equipe do Inter Miami, rapaziada. Galera, esse é o vídeo que eu venho trazer pra vocês para falar sobre a importância do Renato Gaúcho, a importância da liderança do Thiago Silva, a importância do elenco tricolor de entender. Mano, eu sou titular hoje, pode ser reserva amanhã, é o que o Renato fala, ele conta com o elenco. E é isso, galera, não fica só nas palavras, você vê dentro de campo a garra, a atitude, a determinação, o que é preciso, o que os jogadores entendem como Fluminense. Fluminense é isso. A história do Fluminense narra por si só. A questão de time de guerreiros, de superação, de ser falado besteiras antes dos jogos da semana, de times do Brasil,
e do exterior, da Europa aí, entendeu? E o Fluminense mostrou em campo, mais uma vez, que é o time de guerreiros, em campo, mostrando o time que sabe sofrer, mas sabe jogar. É o time que sabe defender, mas sabe atacar. E com o Renato Gaúcho na frente, comandando a equipe, a gente vai encarar o Al Hilal na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Esperamos que a gente venha entender o jogo. Não tá nada ganho. O Al Hilal é uma boa equipe, já comprovou aí. Empatou com o Real Madrid nesse Mundial e venceu o Manchester City por 4-3, meu irmão, no Mundial. Fez 4 gols. Então, o Renato vai montar um esquema bom aí. E esperamos assim sair sexta-feira com a vitória, com toda a humildade que não pode faltar. Essa é a humildade do trabalho do Renato Gaúcho. É mostrar dentro de campo o que a torcida espera do clube e que os antes não conseguem, né, mano? Achar na gente, a gente mostra e comprova, mano. Não que a gente tem que comprovar nada pra eles, mas é que a gente tem que fazer o nosso papel. E esse papel do Fluminense é isso aí. É entrar com o espírito de guerreiros e batalhar, guerrear os 90 minutos, os 180 minutos, até nos pênaltis, pra trazer a vitória pro Fluminense. Esse é o Fluminense. Eu vou ficando por aqui, galera. Galera, deixa o like, gostou do vídeo. Vitória Fluminense. Compartilha esse vídeo aí, galera. Entra no grupo aí, nos grupos de WhatsApp, espalha essa notícia, essa informação, porque o Renato Gaúcho tem um elenco na mão. Vitória Fluminense. Deixa pra mim nos comentários o que você achou do vídeo e o que você acha do Renato Gaúcho ter o elenco nas mãos, literalmente, depois de mais uma boa atuação, além do jogo contra o Borussia, do Fluminense contra o time europeu. Vamos lá, Flusão. Podemos sonhar, galera. É real. Tamo junto. Deixa o like. Um abraço.